pergunta de hoje. E como eu descubro, como eu sei quando eu estou sendo eu e quando eu estou sendo o ego? Como eu descubro isso? Esta foi a pergunta daquele meu cliente do vídeo passado, né, que nós estávamos conversando sobre separação, e eu então mostrei a necessidade de sermos nós dentro de um relacionamento, porque quando nós somos o ego não traz nenhum relacionamento promissor. Ele sempre traz um relacionamento que em algum momento vai travar, em algum momento aquilo não vai funcionar. Não é? Então foi sobre isso que nós falamos no vídeo passado. E então em box a pessoa se interessou em descobrir-se. Olha que coisa linda! Descobrir-se, perceber-se, perceber quando é ela de fato e quando é o ego. Veja só, o ser de cada um, existir, ser, é algo que está sempre presente. Não tem como eu desligar o ser da presença. O ser está sempre presente, mas ele é sempre obscurecido, ele é sempre camuflado pela identificação que nós fazemos com as coisas. Com as coisas. Ser, meu querido, é a ponte entre a forma e o que é informe. Por exemplo, ser é a ponte entre o formato. Isso daqui é X coisa, tem uma matéria, tem um formato. Aqui é uma outra coisa, tem uma matéria, tem um formato. Estas coisas, elas têm um formato. Então, ser é a ponte entre esses formatos que nós identificamos, né? Você vê atrás de mim um cenário cheio de formas, tá? Ser é a ponte entre essas formas, estas coisas, e aquilo que é informe. Por exemplo, você sabe que você tem um coração. Inequívoco isso, né? Você tem um coração e esse coração ele pulsa 24 horas por dia. Você sabe que o seu rim filtra tudo o que você toma, o líquido que você toma, né? E joga, né, X gotas de líquido na sua bexiga. Você sabe que o seu coração bombeia sangue nas suas veias e isso te dá o quê? O resultado dessa tua vitalidade, da sua vida em si, da sua rotina. Você respira e você inspira e você não vê nada disso acontecer. Nós não vemos porque isso não tem forma, é informe. E isso é vida, ou seja, cada percepção, cada sensação que nós temos são movimentos neurais ou metabólicos da nossa própria existência, do nosso próprio ser, da nossa própria vitalidade. Agora veja que coisa interessante. Nós vivemos em tempos de escassez afetiva. Escassez afetiva. Ah, doutora, mas tem tanta gente que necessita de amor e a gente distribui amor para tantas pessoas. É mesmo? Para quem? Para quem? Se nós fôssemos pessoas ou uma civilização tão amorosa assim, nós não teríamos a dificuldade de alimento que nós temos no mundo. Nós não teríamos a dificuldade e a desigualdade social que nós temos no mundo. Não estou falando de Brasil, eu estou falando de mundo. Mundo. Seja primeiro mundo ou seja terceiro mundo, não importa. Nós estamos falando de mundo. E por nós vivermos esta escassez de amor, nós desenvolvemos o medo de amar. O medo de amar.
E isso mostra que nós temos a necessidade, então nós trocamos, né, o informe, que é o amar, pelo o que tem forma, o ter. Como eu já disse no vídeo anterior, são as identificações que eu faço. Então nós trocamos o amar por sermos o melhor e termos o que é melhor. E nós somos diariamente motivados a isso. Mas, atenção, sermos o melhor, como eu já tenho visto, eu tenho falado em muitos vídeos, sermos o melhor de nós, nada tem a ver com o outro. Você ser o melhor de você não tem nada a ver com o outro, com o que você faz para o outro. E sim, tem a ver com você mesmo, tem a ver comigo mesmo. Dignidade não tem a ver com o outro. Perdão não tem a ver com o outro. Ética não tem a ver com o outro. Bondade não tem a ver com o outro. Todos esses atributos, todas essas qualidades fazem parte de nós enquanto ser. Agora, o que acontece então? O que acontece comigo, com a pessoa que de fato eu sou, porque eu não estou emanando esta pessoa que eu sou? Eu estou emanando uma outra. Exatamente isso, eu estou emanando o ego, o falso eu. Olha que coisa interessante, tem um filme antigo, Tom Hanks, ele no filme O Naufrágio, ou Náufrago, uma coisa assim, é um filme antigo. E ele estava num navio, e esse navio teve uma tempestade marítima, e ele ficou num barco sozinho, e ali naquele barco sozinho, naquele oceano imenso, ele começou a se sentir, e agora? Ele começou a sentir solidão, ele começou a sentir que ele precisava de alguma coisa para que ele desenvolvesse um relacionamento. Olha que coisa interessante, ele precisava desenvolver um relacionamento com alguma coisa. Por quê? Porque já não havia aquele relacionamento consigo mesmo. E aí o que ele fez? Ele pegou uma bola, né, por alguma razão, essa bola estava ali naquele barco, ele pegou aquela bola, ele desenhou uma carinha, colocou uma mãozinha e ele então começou a se relacionar com aquela bola de vôlei. Com aquela bola de vôlei ele sorria, ele brincava, ele brigava, ele chorava, ele contava os seus reveses. Aquela bola passou a ser a companhia dele naquele momento. Olha que coisa, que aprendizado a gente tem disso daí. Aquela bola passa a ser então o relacionamento afetivo dele naquele universo de água, e onde ele não tinha pessoas, e ele não teve problemas com aquilo. Mas aí aconteceu uma tempestade, e aquela bola, pum, pulou do barco, caiu, saiu, foi para o oceano. E ele não tinha então como trazer aquela bola de volta. Porque a maré, porque as ondas levaram a bola para longe do barco. Então ele entrou em sofrimento, ele entrou em crise. E ele começou a ficar depressivo por causa daquele relacionamento que ele tinha com aquela coisa. E aqui eu pergunto para você, com quem de fato você se relaciona? Qual é a coisa que te traz mais alegria, mais prazer? Aí você vai dizer, comprar isso, comprar aquilo, ter. Gente, meus queridos, entre dentro de si mesmo.
Busque dentro de você toda a mecanicidade do teu organismo, do teu metabolismo. Aprende sobre você. E você vai começar a descobrir sensações e ter percepções de você mesmo que você nunca teve. Porque os seus olhos sempre estão voltados para o outro. Sempre para o outro. É por isso que às vezes você faz o seu melhor para alguém, em troca, aquele alguém te dá um tombo. Você empresta algum bem material para a pessoa, em troca, a pessoa quebra. Você empresta uma quantia em dinheiro para a pessoa e a pessoa não paga. Ou seja, você está sempre fazendo para o outro, recebendo do outro exatamente o inverso do que você está fazendo. Aí a sua atitude é, quer saber? Não faço mais. Aí você se torna uma pessoa magoada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa amargurada, e aí você começa a tratar todos os seus relacionamentos com essa amargura, com essa desconfiança, com essa falta de você mesmo ou de você mesmo. É a falta de você que faz você ser o ego. É a falta de conhecer-se que faz com que você continue sendo o ego. Pense numa coisa, as fundamentações egóicas, elas são simples. Faça isso pra mim, eu não ganho o suficiente, sempre eu. Sempre eu. Eu ainda não tenho isso ou aquilo. Eu quero isso ou aquilo. São coisas que fazem parte de uma estrutura egóica. Dificilmente você olha para você, para o funcionamento do seu próprio corpo, para sentir o que de fato te traz alegria, felicidade, o que de fato faz bem, o que de fato te traz bem-estar ou paz de espírito, sabe? Gratidão. Olha uma palavra que é especificamente do ser, do eu. Gratidão, gratidão pelo seu dia, gratidão pelas suas coisas, gratidão por você, gratidão pelas pessoas que estão à sua volta, independente de como elas sejam, independente se elas agradam ou não a você, gratidão por essas pessoas. De repente, você está como naquele náufrago, fazendo da bola o seu relacionamento. Aí seu esposo ou sua esposa, seus filhos ou seus pais, ou sua mãe, ou seus parentes, ou enfim, os seus relacionamentos não vão bem. Por quê? Porque eles estão sendo aquela bola que você usa da forma que melhor lhe convém. Pessoas não têm forma. Pessoas são seres, são energias. A simetria do corpo, do rosto, é só para manifestar a pessoa que eu sou. E enquanto isso não for uma realidade na nossa vida, nós viveremos esse caos social que hoje se instaurou no mundo todo. Ah, mas eu não posso fazer nada em relação a isso, mas você pode fazer em relação a você. E fazendo em relação a você, quando nós mudamos, as coisas à nossa volta começam a mudar também. Então é minha responsabilidade ser eu, para que as coisas à minha volta começam a veicular na direção correta do ser e não na direção egóica a que nós já estamos acostumados. Ok? Qual é a referência que a partir de então você vai ter? Você faz as coisas para o outro ou você faz para si mesmo? Qual é a fundamentação? Você faz porque você é
ou você faz para ser o melhor? Faça essas perguntas para você. E no próximo vídeo eu trarei algumas outras respostas que eu tenho certeza que deixarão você, no mínimo, reflexivo. Beijo para você, meu querido, e até a próxima semana.